Página 51, vamos lá. Número 2. Quem é o autor dessa história em quadrinhos? Quem é o autor? E o que você sabe sobre ele e sua obra? O autor dessa história em quadrinhos aqui é o Ziraldo, não é isso? O Ziraldo é o autor do personagem Menino Maluquinho também, ok? Então o autor é Ziraldo e também ele é autor da história conhecida do Menino Maluquinho, ok? Identifique e copie o título da história. Qual é o título da história? O título da história é A Chefinha. Qual é a personagem principal dessa história? A personagem principal dessa história é a Julieta. Número 5. A maioria das ações dessa história ocorre em um mesmo lugar, mas em ambientes diferentes. Letra A. Identifique o local e os ambientes. Qual foi o local e quais foram os ambientes? O local foi o restaurante. E quais foram os ambientes? O salão e a cozinha. Letra B. No final da história, há ainda outro local indicado? Que local é esse em que está lá? Bom, ali tem outro local, que é um hospital. Os personagens que estão lá são o chefe e outro funcionário do restaurante, não é isso? Porque quando aconteceu do chefe verificar que aquela senhora estava comendo ali a comida da Julieta, ele veio a passar mal e ir para o hospital. Então, o outro local diferenciado do restaurante é o hospital. Então, na letra B, é um hospital. Os personagens que lá estão são o chefe e o outro funcionário do restaurante. Número 6. Qual é a situação inicial apresentada nos quadrinhos da primeira página? Qual é a situação inicial? É que a Julieta e sua família estão em um restaurante e um garçom apresenta o cardápio para a família fazer o pedido. Ok? Repetindo. Julieta e sua família estão em um restaurante e um garçom apresenta o cardápio para a família fazer ali o pedido. Nessa conversa inicial, há um problema de comunicação entre o que o garçom diz e o que a Julieta entende. Aí vem a letra A. Circule na história as palavras que Julieta entendeu com sentido diferente do que é pretendido pelo garçom. Quais são as palavras? Carta, prato e entrada, ok? Então, vocês vão circular as palavras carta, prato e entrada. Na página 52, na letra B, tem o que o garçom queria dizer e o que a Julieta entendeu. Complete o quadro. Aí tem a palavra, né? Que são 3 palavras: carta, prato e entrada. O garçom disse e a Julieta também. Então, o garçom, carta se refere a cardápio. E a Julieta refere-se a uma comunicação por meio de uma carta, meio de escrever. O prato para o garçom refere-se a comida. E para Julieta, refere-se a um objeto em que é servida a comida. E a entrada para o garçom refere-se a um petisco servido antes da refeição principal. E para Julieta, refere-se a um determinado lugar. Ok? Então, repetindo. A carta para o garçom é um cardápio, o prato para o garçom é uma comida, a entrada para o garçom é um petisco, servido antes da refeição principal. E a carta para Julieta é uma maneira de escrever, de se comunicar. O prato para Julieta é um objeto. E a entrada para Julieta se refere à entrada em um determinado local. Número 8. Por que Julieta pede para conhecer a cozinha? Por quê? Porque ela quer saber como é feita a comida. Isso, ela quer saber como é feita a comida.
Número 9. Na cozinha ocorrem 2 conflitos. Letra A. Quais são eles? Conflito 1. O chefe discute com um cozinheiro sobre o preparo do prato. O chefe fica discutindo ali sobre o preparo da comida, sobre qual vai ser o prato, né, do restaurante naquele momento. E o conflito 2 é o que o garçom informa que uma cliente exigente chegou sem avisar. A cliente chegou sem avisar, causando todo aquele processo ali, né, de preocupação. Letra B. Em razão desses conflitos, o que acontece com o chefe? Em razão desses conflitos, o que acontece com o chefe? Ele passa mal e é levado para o hospital. Número 10. Ao perceber todas essas ações, o que faz Julieta? Julieta decide. O que ela decide? Ela decide, então, ajudar os cozinheiros e assume a função de chefe. Ela vê todo aquele conflito, decide ajudar os cozinheiros, entra na cozinha e faz aquele prato ali, né? Especial que todo mundo gostou. 53, número 11. Como termina essa história? A cliente exige, né? A cliente exigente, né? Que ela exige muito, ela gosta da comida feita pela orientação da Julieta. Elogia, né? Elogia e vai parar até na imprensa, nos jornais. Não é isso? Então, como termina, né? Com a cliente muito satisfeita com o restaurante, devido à orientação da menina Julieta. Número 12. Para entender a história, você lê os textos escritos e observou as imagens. Muitas ações dos personagens, bem como suas ações, são percebidas pelos desenhos. Releia este quadrinho. Se renovar para melhor, tudo bem, isso nós vamos ver. Aí o garçom todo preocupado, né? Aí vem a letra A. O que se pode deduzir por meio das linhas ao lado do chefe e das nuvens perto dos pés dele? O que se pode deduzir aí com essas imagenzinhas, com essas bolinhas, com essas nuvenzinhas? Que o chefe entra o quê? Correndo no restaurante ao voltar do hospital. Essas nuvenzinhas significa que ele está correndo. Que sentimento revela a expressão facial do chefe? É preocupação? É cansaço? É raiva? É muita preocupação, né? Pela imagem que ele nos apresenta. Número 13. Releia este outro quadrinho e deduza as informações. Aqui diz assim: no dia seguinte... Chefe, está ouvindo? De quem é a fala que aparece no balão? De quem é essa fala aí? Pelo contexto aqui, né, nós podemos verificar que a fala é de um funcionário do restaurante, porque quem fala chefe, você está ouvindo, é um funcionário de um determinado restaurante que está falando com o chefe, que é a pessoa principal na ordem ali da alimentação do restaurante. É isso que cuida dessa parte. Letra B. Por que o quadro está todo em preto? Por que está todo em preto aqui? Para indicar que o paciente está desmaiado, né? Para indicar que está desmaiado, ou seja, com os olhos fechados, ele não está vendo nada. E essa vozinha aí é do funcionário do restaurante. Ok? Aqui nas histórias em quadrinhos, há vários recursos visuais, né? Que tem como objetivo de revelar ações e sentimentos dos personagens, ajudando o leitor, que é você, a compreender melhor a história, né? Essas situações onde nos mostra imagenzinhas das nuvenzinhas, os balões, né? Essas imagens que nos faz entender o que se passa na história com um simples desenho, com um simples detalhe. Ok? Então, crianças, ficamos aqui com as correções até a página 23, aqui na aula de português. Bom? Então, terminamos
Aula de português, fique com Deus e me aguardem aqui no próximo vídeo para a próxima aula, ok? Para a próxima aula que será de ciências. Beijos, crianças. Fique com Deus.